O José Gomes falou que quer saber das dívidas. A gente já falou muito aí, o Atlético vive um momento complicado. Inclusive, no último jogo, né, o Cuca já deu uma declaração, Romano, mais nessa linha, né? Foi. Que ele gostou da entrevista do Rafael Menin, que veio a público, falou ali por 3 horas. E o Cuca, que vinha sempre ali cobrando reforços, falando do elenco do Galo, o Cuca já mudou um pouquinho, né? Como que você viu isso aí? Eu acho que foi o Cuca percebendo realmente qual é a situação do Atlético e mais do que isso, né? Acho que tirou do Cuca um certo peso, porque o Cuca tá cobrando reforço, ele já sabia dessa situação do Atlético, mas o torcedor não sabia. Então, a partir do momento todo mundo sabe, tira do Cuca esse peso, porque assim, não está contratando, porque nesse momento não tem condição de contratar aquilo que o torcedor do Atlético espera da diretoria do tamanho do Galo, mas que vai tentar contratar dentro das possibilidades. Então já tira dele esse negócio. Mas o Cuca não está pedindo jogador? Não, pedindo ele está, só que dentro da realidade financeira do Atlético. Ô Caixa, eu quero te ouvir sobre isso também, até porque o Cuca foi na linha que você falou, né? Depois do jogo. Vamos acompanhar o que o Cuca fala sobre esse momento da entrevista do Rafael Menin e como que vai ser a janela do Galo aí. Vamos acompanhar o Cuca. Essa semana aí nós tivemos uma entrevista do nosso chefe, né? Do presidente da SAF, e que ele foi bem franco, bem transparente, né? Ele expôs os problemas que o clube vive, falou que não vai onerar mais a dívida, ou seja, não vai gastar mais, né? Falando o nosso linguajar, e que a gente tem que ser autossustentável. E nós, profissionais, a gente tem que entender isso. É um projeto, era isso que eu queria. Projeto, ele está aqui, e eu vou seguir esse projeto à risca. E eu vou tirar tudo que eu posso desse elenco e mais um pouco, porque agora a gente sabe que é isso. De repente, você consegue trazer algum jogador pela saída de algum que possa ter, sem ônus ou com ônus baixo, né? E aí para isso aí tá o Vitor e o Paulo Brax para buscar isso, né? E agora nesses dias isso pode acontecer. Agora, assim, o torcedor ele fica brabo, ele fica chateado, ele fica puto, né, que não contrata. Mas, cara, nós temos um estádio que é a coisa mais linda do mundo. E quando é que a gente pensou que ia ter isso? Eu lembro lá em 11, 12, 13, nós jogava no Horto, alugava lá do América para jogar. O Mineirão estava em reforma para a Copa. Pô, hoje é nosso aqui. A gente pode ir com o tempo ir se acostumando nele, ter grandes vantagens, sabe? Isso é um baita presente que esses caras deram para nós. Então, se ele está tentando fazer essa autossustentabilidade, cabe a nós seguir esse caminho. O torcedor entender que de repente esse ano não é um ano de fartura em cima do lado financeiro, mas nós podemos, dentro do campo fechado com eles como a gente está, buscar grandes coisas ainda no campeonato brasileiro e em alguma Copa, né? Então a gente tem que também valorizar tudo que a SAF fez pelo Atlético. Não são coisas ruins, não, são coisas boas. E o futuro, você pode passar uma dificuldade esse ano, mas o ano que vem e o consequente, as coisas tendem a melhorar muito. O Cuca falou aí, Caixa, e você tinha falado um pouco antes, né? Exaltou essa questão da Arena MRV, que o Galo agora tem casa própria, tem um grande estádio. Pareceu que o Cuca até te ouviu lá no vestiário, né, cara? Pois é, parece que foi combinado, mas não foi, né, Cláudio? Eu falei, logo termina o jogo ali, quem nos acompanha na Jornada Esportiva, eu faço, logo após a eleição do Melhor em Campo, meu comentário ali, obviamente, depois vem o Panzi, o Romano, o Alê, com mais tempo ali pra falar, depois das entrevistas e tal. Mas a minha opinião, eu emiti antes ainda do Cuca, né? E ele fala ali realmente da questão da importância do estádio, porque a gente às vezes vê, a gente respeita todo profissional, todo mundo quer o seu lugar ao sol, tá ok. Mas eu não deixo de observar também que às vezes tem alguns exageros, e foi desse exagero que realmente não dá, porque você vê um comentário, uma nota, alguma coisa, parece que tá tudo errado no Atlético, né? Que o time tá na zona de rebaixamento, alugando estádio para jogar, e que tudo não presta, que tudo tá ruim, e falando, não, peraí, galera. Não é terra arrasada.
né? Nós temos um estádio aqui, já não é louco. Falando, não, nós temos um estádio, não tem. Ele tá lá, né? A gente tem um time competitivo, um time que tá forte. Outra, eu vi gente falando que o Atlético tinha acabado o ano pro Atlético, mas não tem um terço do campeonato. Nós vamos ter 38 jogos, o Galo jogou 12. Pô, faltam 26. Com o Arana fora, né? O Coelho fora, com o Rony Dudu chegando agora. Dudu chegando agora, o Cuca arrumando o time. Então, às vezes, esse exagero na crítica aí nos incomoda demais. Você viu logo aí na abertura aí das perguntas, eu quero saber da dívida. Eu nunca vi a torcida do Atlético, né? Em águas passadas, não é a torcida do Atlético. Algumas pessoas, né? Alguns torcedores estão preocupados com dívida. Então, quando não tinha SAF, quando ia um presidente ia comprando e empurrando o outro para frente pagar, e estava tudo ok. Agora, eu não vou correr esse risco de analisar a SAF. SAF é coisa nova, né? Tem muita gente dando palpite aí também sem conhecimento, né? Eu vou comentar dívida também. Eu vou falar do futebol. Eu sou jornalista, não sou economista, não. Eu vou falar do futebol em campo. Que eu tenho esperança que esse time vai ser campeão, que eu tenho esperança que esse time vai jogar bola, né? E eu acho que é muito por aí. O caminho do Atlético é muito isso que o Cuca falou. Tá. Poderia ter mais grana, mais investimento, a janela pode vir 1, 2 jogadores. Beleza, mas se não vier, ele tá com o time na mão, Romano. Ele tá com o time na mão, os caras gostam do Cuca, entendeu? E outra coisa, né? Ele encontrou dentro do próprio elenco, Mário, jogadores para suprir as deficiências que ele estava tendo. Por exemplo, não tem um primeiro volante. Ele pega o Alan Franco e adapta o Alan Franco a primeiro volante e tá jogando demais. Ele não tem um lateral esquerdo, ele coloca o Rubens, tá bem, o Rubens vinha ali. Mas aí ele perde um jogador lá da frente, porque ele dá oportunidades ao Bernard, e muita oportunidade o Bernard não consegue aproveitar. Aí ele fala assim, não, vou colocar esse menino aqui. E aí coloca o Rubens, e o Rubens pra mim foi o melhor jogador do Atlético até agora, comendo a bola. Aí você precisa de um primeiro volante, você coloca o Rubens. O Rubens jogou de zagueiro contra o Fluminense, vocês vão lembrar disso. Jogou de zagueiro contra o Fluminense, quer dizer, então dentro do próprio elenco ele tá encontrando. Aí vai pro clássico contra o Cruzeiro. Não tem volante. Não tem o primeiro volante, não tem o Gabriel Menino machucado. Aí ele pega o menino, o Patrick, e o Patrick come a bola. O Patrick comeu a bola. O Patrick só não foi titular contra o Internacional porque a garganta dele estava inflamada. Mas é hoje jogador titular do Atlético. Já falavam quando da negociação, quando da vinda dos jogadores lá do Palmeiras. O pessoal comentou, falou, tá vindo um menino aí que o bom mesmo ainda não jogou. Eu falava dele. E era o Patrick. Eu fiz no ano passado a final do Campeonato Brasileiro Sub-20. Sim. A Itatiaia transmitiu e eu falei, nossa, o Palmeiras, eu falei isso, tá aí gravado. O Palmeiras tem um menino, que volante, que jogador de meio campo. E o Atlético conseguiu trazer esse jogador. Conseguiu, na negociação, trazer esse jogador. Vocês ainda vão ouvir falar muito do Patrick ainda, tá? Muito ainda. Menino é cabeça boa, base familiar muito boa e joga bola.